Vamos dar início à palavra de Deus, dar início ao Evangelho verdadeiro. Dessa vez é no livro de Efésios, no seu capítulo 2, no seu versículo 15 em diante. Lá está a verdade de Deus e vamos nela. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz. Vamos comentar aqui o que diz a palavra do Senhor. Eu quero que vocês que estejam na escuta deste vídeo, quem assistir esse vídeo, quando forem os templos, chamadas igrejas de vocês, faça a diferença entre o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu missionário e a palavra de Deus. Veja que aqui não tem engancho. Aqui não é porque eu dou o meu carro, não é porque eu dou a minha casa, não é porque eu dou meu dinheiro, não é porque eu adoro Nimante, não é porque eu canto música, não é porque eu faço boas coisas. Foi uma decisão do próprio Deus, né? Aí, para misturar com a decisão do próprio Deus, ele chegou à conclusão de dizer que agora não é mais grego, não é mais israelita, não é mais gentio, não é mais servo, não é mais livre, porque todos são um em Cristo Jesus. Quer dizer, ele arranca os mandamentos e diz: você a partir de hoje não pode dar mais dízimo, você a partir de hoje não pode dar mais ofertas de animais, nem de carro, nem de moto, nem de casa, nem de carro, sabe? Vocês, a partir de hoje, vocês são salvos pela graça. Quem quiser contribuir para alguma pessoa, contribua por amor, contribua por bondade, mas não contribua para buscar salvação em mim, porque quem está pedindo, dizendo que se você não dá dízimo é amaldiçoado, se você não dá dízimo é ladrão, se você não dá dízimo vai para o inferno, se você não dá dízimo está devendo a Deus, né? Isso são as pregações dos pastores brasileiros, e isso faz as pessoas chorar. Isso faz as pessoas ir para a igreja abençoada e voltar da igreja como amaldiçoada, porque não estão entendendo estas palavras. Que vocês confirmem essas palavras. Volte o vídeo para terem mais visões sobre estas palavras quando vocês estiverem assistindo o vídeo. Diz mais: pela cruz, olha aqui, isso é o versículo 16, que graça de Deus, né? Olha, pela cruz reconciliar ambas com Deus em um mesmo em um corpo, né? Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. E aqui demais, matando com
ela as inimizades, as inimizades. Quer dizer que pela cruz, naquele dia da morte de Jesus, onde sacrificaram ele, diz que pela cruz é reconciliar ambas com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17. Vindo ele, evangelizou, né? Vindo ele, evangelizou a paz a vocês que estáveis longe e aos que estavam perto. Quer dizer aqui, quando Jesus vem, ressuscita, Jesus já veio, a igreja espera Jesus vir, mas Jesus já veio. E vindo ele faz isso aqui, né? Evangelizou a paz a vocês que estáveis longe, que são os gentios, né? Os gentios estavam longe de Israel, separados do povo de Deus, né? Agora ele evangelizou, chegou a graça para os gentios, né? Chegou o amor de Deus para os gentios. E aos que estavam perto, que eram os judeus, que diz que Deus permanecia no meio deles, né? Então, quer dizer que por Deus permanecer no meio dos filhos de Israel, do povo de Israel, os gentios, diz que não tinha Deus no mundo. O gentio vivia sem Deus no mundo. O gentio não tinha mandamento, não tinha transgressões de leis, não tinha pecado, não tinha nenhuma culpa, mesmo o gentio sem ter Deus. Os que tinham Deus tinham 613 pontos para viver, e quando tropeçavam em um só ponto, eram amaldiçoados, eram transgressores de lei e eram pecadores. Reduziam mais o pecado, não crescia, aumentava mais o pecado. 18 diz, porque por ele ambas temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja, por Jesus Cristo, pelaquela morte de Jesus Cristo, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aqui não precisamos nós ser dizimistas, aqui não precisamos nós ser bons ofertadores, aqui não precisamos nós ser bons enjoadores, aqui não precisamos nós ser bom adorador de monte, aqui não precisamos nós ser bom fazer campanha, certo? Aqui não precisamos nós dar carro, aqui não precisamos nós dar moto, aqui não precisamos nós sacrificar nada. Foi por graça, foi por amor, foi por vontade de Deus, né? Isso aqui está muito maravilhoso, isso aqui, porque os pastores dizem, você é amaldiçoado, segundo Deus, disse lá em Malaquias, porque vocês não dão dízimo, vocês são ladrão, segundo lá em Malaquias, porque vocês não dão dízimo. Mas aqui a palavra de Deus que permanece diz que foi por ele, foi porque por ele ambas temos acesso ao Pai. Por Jesus Cristo, naquele dia na cruz, ambas temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, sem precisar de fazer nada, né? 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem foras
nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, né? Que nós agora participamos claramente da palavra de Deus. Não somos mais forasteiros, que nem no tempo de Israel, que diz que Deus só habitava no meio dos israelitas. Agora Deus habita dentro de nós, dentro. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Jesus, na sua carne, disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Não é porque a pessoa às vezes está passando crise, não é porque a pessoa às vezes está melhor, não é porque a pessoa às vezes está doente, não é porque a pessoa às vezes morre, que Cristo não está nas pessoas. O que bastão de nós é saber ler, saber entender, para separar isso aqui. Para ver que Deus não é culpado de nada, que nós não é culpado de nada, que tudo que acontece com nós é a aflição da carne. Não é quando eu estou bom, é Deus que está me abençoando. Quando eu estou ruim, é o devorador, é o diabo, é a desgraça que eles inventam e jogam em cima da pessoa, né? Para que entristeça as pessoas. Se você não souber ler Bíblia, você fica triste, né? E assim está o chamado Evangelho do mundo. Cramo a Deus, peço aos governos, aos presidentes, aos deputados, aos prefeitos, aos vereadores, que nos ajude a parar estas religiões que estão construindo templos nas cidades para chamar pobre de ladrão e para tomar o dinheiro daqueles que temem a palavra dele, para que Deus possa parar todas essas religiões que estão pregando no Brasil para destruição. Lá na África aconteceu isso, Edir Macedo e todo o seu grupo saiu de lá porque estava roubando, mentindo lá, pegando dinheiro de lá e trazendo para o Brasil. Por isso houve uma revolta entre os prefeitos, os governadores, os presidentes, todas as pessoas lá se reuniram, expulsaram de lá e vieram para o Brasil. Essas coisas, quando é expulso de um lugar, vem para o Brasil. Mas as autoridades do Brasil, como Polícia Federal, como Polícia Estadual, como Polícia Militar, com Guarda Municipal, todas as pessoas que ficam mais perto dessas religiões devem ajudar para nós parar essa casta de ladrões. Isaías 56:11 diz que estes cães são gulosos, não se pode fartar, eles são pastores que nada compreendem, cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância. Mateus, no seu capítulo 7, no seu versículo 15, diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. A palavra acautelar quer dizer afastar, né? Não dar ouvido, não ter eles como um Deus, nem como sacerdotes. Porque se você se aproximar desses caras, eles vão tomar a tua casa, eles vão tomar o teu carro, eles vão tomar a tua moto, eles vão tomar o teu terreno baldio, eles vão fazer você ficar de esmola. Se você já for de esmola, você vai parar nessa jeito, porque eles tomam tudo, e não é com verdade, é com mentira, dizendo que se você não der, o diabo vai entrar em sua casa, se você não der, você é ladrão, se você não der, você é amaldiçoado, eles fazem uma desgraça na sua vida, certo? Dizendo que o devorador vai entrar em sua casa, vai matar todo mundo lá, se você não der o dinheiro, vai quebrar o carro, vai quebrar a moto, vai fazer uma embolada, né?
E o versículo 20, né? 21 diz, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, né? O 21 diz aí, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor. Quer dizer, isso fala do homem. Nós somos edifício, né? Bem ajustado, né? Que cresce para templo. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templo santo no Senhor. E o que é que os pastores estão dizendo? Você precisa ir para o templo. Você precisa estar na reunião. Você precisa estar em comunhão. Você precisa ser dizimista. Veja, eles chamam você para aceitar Jesus, né? Você está em pecado, você está amaldiçoado, você está em cachaça, você está em droga. Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Você vai aceitar Jesus. Aí pronto, você agora é de Deus. Aí depois ele traz outra fardo. Você precisa dar dízimo. Você precisa dar oferta. Você precisa estar junto com nós. Você precisa contribuir com tudo que aqui dentro está para a salvação. Quer dizer, precisa batizar em água, precisa fazer jejum, precisa adorar em monte, precisa dar oferta. Quer dizer, não era só aceitar Jesus como Salvador da sua vida, para se reunirem junto, para pregar o Evangelho junto, para levar a palavra do Senhor junto. Mas aparece essa arma de fardo, para que as pessoas fiquem confusas. Diz o povo. Quando eu bebia cachaça, quando eu andava no mundo de droga, dançando, não tinha esse cargo todo. Quer dizer, aceitar Jesus é para diminuir o cargo, é para descansar, é para entender que a salvação não é por nós e nem é por nenhum homem. Foi Deus que decidiu, olhando do céu, viu que não havia um justo sequer. Por isso, quando ele viu que lá não tinha ninguém na terra que podia se salvar, que podia fazer nada por ninguém, ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. E deu a vitória para os judeus e deu a vitória no seu espírito para também gentio e colocou judeu e gentio na mesma classe, no mesmo amor, no mesmo Deus, na mesma santidade, no mesmo ensino da palavra de Deus. Nós não somos amaldiçoados, porque a Bíblia diz que a maldição e o pecado, nós não somos amaldiçoados, nem somos pecadores, porque o pecado e a maldição era pela transgressão da lei. Você transgredia a lei de Moisés, você era amaldiçoado e era pecador. Mas Jesus destruindo a lei, nós não temos lei para transgredir, para ser amaldiçoado, né? Nós não temos lei para transgredir, para ser pecador. Então a Bíblia diz que Deus pôs fim à lei, usando aí Jesus Cristo. Primeiro, lá João Batista deu anunciado dele, que batizava com água, mas o que vinha depois dele batizaria com o Espírito Santo. E isso aconteceu. Lá no livro de Hebreus, no seu capítulo 6, seu versículo 3, diz que o batismo foi na sua morte e já morreu. Nós já somos batizados. Diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não é para nós ir para um templo e dizer isso aqui é casa de Deus. É para nós ir para um templo chamado colégio, com professor, professora, todo mundo lá, caderno, lápis, para nós estudar a Bíblia, para que a Bíblia fique em nós estudando com caneta, com lápis, aqueles que não... Tá? Do mais
Pobre é o mais rico, para que todos saibam quem é Deus, para que todos saibam servir a Deus, para que possa afastar o crime, para que possa afastar a mentira, para que possa afastar toda coisa que não é de Deus. Porque o pastor, com essas armadilhas que está falando, ele não é visto como um homem de Deus, ele não é visto como um profeta de Deus, ele é visto por as pessoas como um ladrão. E como é que a pessoa vai consertar o mundo com a visão de ladrão? Né? Todo pastor, apóstolo, né? Missionário, bispo, os pastores todos, é visto pelas pessoas que não são do grupo deles como ladrão, como mentiroso. E isso faz eles não empurrar a palavra de Deus no povo. E é bom, porque o povo, e tem muitos povos ainda que não querem estudar a Bíblia. Então estão enganadíssima com esse povo. Portanto, eu peço a todos, e junto, né? Prefeito, governador, deputados, vereador, guarda municipal, polícia federal, polícia estadual, é tudo junto. Forme uma justiça forte e faça essas igrejas parar, né? Que por cá nós, segundos, que não aceitamos, nós templos de Deus, nós servos, nós filhos, vamos estar ajudando, fazendo vídeo, né? Dando apoio para essas justiças que vão destruir esta mentira que está sendo pregada no Brasil, de dizer que a salvação é porque você dá seu carro, a salvação é porque você dá sua casa, a salvação é porque você dá o seu dinheiro, a salvação é porque você dá 10% do seu salário. E assim o povo vai trabalhando a vida toda para ser melhor do que os outros. Sabe o que isso coloca? Isso coloca orgulho. Porque se eu tenho dinheiro para dar na tal igreja e o outro não tem, vão ficar com inveja. Dizer, olha, fulano não tem para dar e eu hoje não tenho para dar nada. Ou seja, vai para esse lugar chamado igreja triste, porque é acostumado a levar dinheiro, ver os outros todo domingo, toda quinta-feira, toda terça-feira levando dinheiro, o pobrezinho que está em casa, que não tem nada para levar, olha, vou para a igreja triste, porque não tenho nem uma moeda para quando aquele coador de café passar eu botar. Muitas pessoas fazem isso. Então, se a pessoa tivesse a certeza que não precisava disso, ia com o coração mais aberto, ia lá, sentava na sua cadeira com aquela mesinha e botava o caderninho dele, a sacola no lado, e ia esperar o professor ministrar a palavra de Deus. A pessoa está aqui escrevendo, assinando, com a canetinha, só. Daqui a pouco ele não sabia, não só sabia de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia, como ele já sabia também escrever a Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, ele podia pegar um caderno e escrever uma Bíblia. Ele estava com tanta sabedoria dentro da mente dele, que ele já sabia escrever uma Bíblia e passar para seu amigo que não tinha Bíblia. A gente devia fazer de caneta uma Bíblia para um amigo que não tinha Bíblia, sem precisar comprar em loja a Bíblia. Mas por falta dessa inteligência, por causa dessa ganância que está pregada no Brasil, essa ganância, as pessoas nem sabem fazer Bíblia, nem sabem ler e nem sabem entender. Muitas pessoas sabem ler a Bíblia, mas deixam se levar por essas palavras do mentiroso, né? O irmão aí mesmo, daí da igreja, presbítero, né? Hoje a presbítero era diácono. Ele disse que lia a Bíblia em casa e ia para a igreja. Quando chegava lá, disse que a pregação, o pregador ia falar para poder assuntar o que leu. Então, quer dizer, quando aquele pregador falasse lá, ele ia dizer que estava certo. Ele leu a Bíblia em casa, levava aquele pensamento do que leu, lá as pessoas iam ter oportunidade e iam ler no mesmo capítulo dele. Então eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e dizer a vocês que tudo isso que estão pregando no Brasil é uma mentira, é uma ganância.
Não dá para continuar. Bora parar. Em nome de Jesus.